cena hilária de Star Wars Episódio 2, para muita gente um dos pontos baixos da série. C-3PO tem sua cabeça arrancada do corpo e conectada a um droide assassino, onde ele dá o maior piti. A sua revolta impotente é reflexo da humanidade de todos nós, e assim abre espaço para o mito do herói, que ganha forma através de expressões tão importantes como a da princesa Leia, como de Han Solo, Luke Skywalker e, claro, do parceiro do C-3PO, R2-D2. Porém, a humanidade, aquilo que torna C-3PO o mais mundano dentre os humanos e humanoides, não é apenas essa mistura de propósitos e reações emocionais. Ele também é caracterizado por uma atividade mental constante, que permite que a gente mergulhe na sua personalidade e a qual ele complementa com gestos, trejeitos e outros comportamentos sociais que, além de serem muito interessantes para a compreensão do personagem, criam, é claro, um prato cheio para o humor. Corta para 2016. O Tonight Show com Jimmy Fallon, um dos talk shows de maior sucesso nos Estados Unidos, recebe a Sophia, robô de características humanoides desenvolvido pela Hanson Robotics de Hong Kong. Ela fala, gesticula, conta piadas. O público fica assombrado. Só não fica mais assombrado que o governo da Arábia Saudita, que um ano depois decide conceder a cidadania para a mulher robô, o que muita gente viu com um pouco de ironia. Mas era muito mais frisson do que substância. A Sophia não tem nada daquilo que nos torna humanos. Ela não é capaz de propósitos. Ela não tem experiências emocionais, nem nenhum módulo de processamento que remotamente lembre as abstrações que definem a nossa experiência de ter uma mente. Do ponto de vista desse mundo de forças quase newtonianas e realidades compartilhadas, a inteligência artificial é um fiasco absoluto. Ainda permanece o fato de que o mais próximo que chegamos de um humanoide foi com o milenar cachorro, que a gente agora começa a compreender um pouco melhor. Porém, engana-se quem pensa que isso é apenas o reflexo de dificuldades técnicas. Há uma tendência em curso, nos últimos 25 anos, de priorizar a desmaterialização das soluções para os problemas que mais nos afligem. Se não temos e nem teremos um sucessor do C-3PO para dirigir nossos veículos aéreos ou terrestres, certamente estamos fazendo progressos interessantes que em breve vão nos permitir dispensar essa lataria toda. Por sinal, em função disso, eu desconfio que esses assistentes robóticos que a gente começa a ver em hotéis e lojas ao redor do mundo não tenham vida longa. Por quê? Quando eles tiverem o grau de autonomia necessário para se tornarem comercialmente viáveis, aquilo que eles fazem se tornará dispensável. Assim, eles me lembram um pouco a Rosie, a empregada robótica dos Jetsons, de avental, passando uma vassoura de piaçava na sala. O que a gente está fazendo é substituir a materialidade pelo aprendizado de máquina, que é uma forma, uma das derivações da inteligência artificial que visa fundamentalmente produzir extrapolações. E essas extrapolações gerar resultados que vão transformar o mundo, só que vão trazer consigo, e na verdade já estão trazendo, consequências muito sérias e não tão positivas. Há alguns anos, algumas cortes americanas começaram a adotar ferramentas baseadas em inteligência artificial para determinar a magnitude das penas e também a progressão de regime dos apenados. A princípio a ideia é ótima, afinal de contas, nada melhor do que ter uma estrutura quantitativa por trás de decisões tão sérias. Porém, há muito mais em jogo do que parece na superfície. Se, por exemplo, no conjunto de treinamento, vir de favela está associado a maior reincidência criminal, seguirá que o algoritmo tenderá a atribuir penas maiores e menor indicação de progressão de regime para quem vem da favela. É claro que a empresa por trás disso sabe do problema e tenta de todas as formas mitigá-lo. Porém, há limites para o que pode ser feito, uma vez que essa é a natureza do algoritmo.
Expressões da mesma coisa também acontecem na área de risco e crédito, que evidentemente é importante, mas que tende muitas vezes a perpetuar exclusões financeiras injustificadas. Também acontece no mundo da recomendação de conteúdos que gera as bolhas da internet que dão um gostinho de Black Mirror para a vida cotidiana. O grande problema é que não há solução fácil. Vejam, em estrito senso, o passado é a melhor proxy mesmo para o futuro. Se te preocupa saber se uma pessoa pode te trair, queira saber se ela já traiu. Se você quer saber que conteúdo alguém pode querer assistir agora, procure saber o que essa pessoa veio assistindo recentemente. Isso é verdade não apenas em domínios quantificáveis, mas também como verdade existencial no eterno retorno das características constitucionais na relação com o mundo. Porém, o grande porém está na transformação do que deveria ser característica natural em característica normativa, em força motriz que engessa a sociedade e diminui sua variedade e brilho. Frente a isso, o desafio que me anima é o de procurar as formas e metodologias através das quais o aprendizado de máquina e a inteligência artificial de maneira mais ampla podem ser aplicados para aumentar os nossos entendimentos. Há um longo caminho pela frente. E, na minha opinião, ele não passa por essa discussão que está rolando agora sobre se algoritmos são capazes de serem originais, criativos ou produzirem arte. Isso pode ter até verdade parcial dentro de algumas acepções restritivas desses conceitos, mas a ideia como um todo se apequena frente a uma outra muito mais poderosa e aplicável na prática, que é o do uso dessas ferramentas para aumentar a nossa criatividade. Mas, afinal de contas, como fazê-lo? Como inverter a lógica de algo tão bem estabelecido? Na minha visão, a resposta já está entre nós. O paradoxo da humanidade de C3PO é que suas maiores virtudes também são suas maiores limitações. Ele tem convicções fortes, assim como temos todos nós, presos às nossas idiosincrasias e crenças compartilhadas. Tal como a faixa de visão em que enxergamos limita a realidade percebida, a maneira como o nosso cérebro é conectado e a mente emerge dele num contexto de idiosincrasias e crenças compartilhadas também limita aquilo que a gente consegue entender dentro de uma faixa muito mais ampla de entendimentos que a gente nem começou a arranhar. Assim, a proposta que eu gostaria de apresentar para vocês em primeira mão é que utilizemos a inteligência artificial para descobrir realidades cognitivas obliteradas pelas nossas intuições, idiosincrasias e crenças compartilhadas. Por exemplo, em 2016, o AlphaGo, um algoritmo do Google, venceu Lee Sedol, 18 vezes campeão mundial desse jogo. Para vocês terem uma ideia da complexidade do jogo, há mais movimentos possíveis num tabuleiro de Go do que átomos no planeta. Ao longo da história do Go, diversos livros, milhares de discussões foram travadas para criar metodologias estratégicas. O aspecto mais interessante dessa vitória não é o que correu o mundo, a notícia de que a máquina pode superar o homem. Para mim, isso é uma certa besteira. Mas sim o fato de que o AlphaGo adotou estratégias que tanto Lee Sedol quanto os outros especialistas em Go consideraram malucas. Pela primeira vez na história, não estávamos mais discutindo quais dentre as nossas estratégias são as melhores, mas sim quais estratégias que não conhecemos, porque fogem ao nosso senso comum, que podem existir e eventualmente até nos superar. Exemplos selvagens dessas formas de ampliação do nosso entendimento estão surgindo aqui e ali. Por exemplo, objetos desenhados com o uso de aprendizado de máquina alimentado por fractais, ou experimentos de física quântica que utilizam dessas mesmas ferramentas para blindar os experimentadores das suas intuições newtonianas, que, sem dúvida, dificultam a compreensão desse mundo tão diferente do nosso. Porém, eles são esparsos e não estão sistematizados por uma disciplina
de aplicações na prática desse tipo de conhecimento. A ideia é que façamos isso a partir de agora. E eu torço para que ninguém se inspire nessa fala para tentar axiomatizar o que acontece nessa zona desconhecida. Na minha opinião, certamente seria precipitado. É muito mais inteligente seguir a lição dos economistas comportamentais que foram alinhavando um sem fim de heurísticas, de fenômenos que rompem com as nossas expectativas e com aquilo que a gente assume que é próprio da mente humana, para só então, num segundo momento, criar algumas poucas teorias, como a teoria prospectiva. Nesse sentido, eu gostaria de chamar esse novo campo de campo das heurísticas sintéticas. Sintéticas, posto que baseadas em aprendizado de máquina, mas orgânicas na sua missão de complementar e não substituir as competências humanas. Eu creio que, se assim for, se a gente tiver a sabedoria de ampliar as soluções de problemas que a gente pode atingir a partir do uso desse tipo de ferramenta, essa tal revolução cognitiva que tanta gente anda temendo por aí, vai ser muito mais rica e humanizada do que estamos esperando. É muito melhor do que essa coisa que parece que aqui e ali há droids que querem nos roubar os propósitos, eliminar todos os empregos e agir tal como se nos cortassem as cabeças, como fizeram com o C3PO, para que, apenas com a carcaça do corpo, vaguemos a esmo por aí. Obrigado.